Qual é o seu nome? Maria da Conceição Tavares. Esse nome, claro que você deve conhecer. Já deve ter visto pela televisão aquela economista com sotaque português a emocionar todo o Brasil chorando perante as câmeras de televisão. Essa que você vai conhecer hoje é bem diferente, mas você também vai se emocionar com ela. É Maria da Conceição Tavares, favelada do Jacarezinho. E a emoção é a marca do programa de hoje, a começar pela festa do seu Jair, o presidente da Associação dos Moradores da Afonso Pena. Pé de valsa consagrado aos 75 anos em capa de revista. E aqui também, é claro. E uma notícia emocionante para os mutuários. O ministro do Desenvolvimento Urbano mandou suspender os despejos e pode aceitar muitas reivindicações na reunião desta quinta-feira. E tem mais, mas vamos deixar você com a emoção do suspense. Aguarde. Vamos começar o programa de hoje falando das reivindicações de alguns bairros. Fique de olho que é capaz do seu estar aqui também. Em Pedra de Guaratiba, a Associação de Moradores do Rio Piraquê se reúne neste domingo para discutir os principais problemas da comunidade. Compareça, vai ser na Rua da Capelinha, número 66, a partir de 3 da tarde. E no Meira, a associação faz reunião toda terça-feira. No momento, a principal questão é o trânsito do bairro, que anda um pouco tumultuado. Tome nota do endereço onde você pode levar as suas sugestões. Colégio Nota 10, na Rua Magalhães Couto, 166. Começa às 8 da noite. No Andaraí, a briga da comunidade é com a Geralto, uma concessionária da Chevrolet. A firma comprou a maioria das casas de uma vila que faz a ligação entre as ruas Uruguai e Barão de Itaipu. E agora colocou um portão impedindo a passagem das pessoas. Pois é, mas acontece que essa vila é considerada uma passagem de servidão há mais de 50 anos. A associação está passando um abaixo-assinado e pedindo providências da região administrativa e do Conselho Governo Comunidade. E se você quiser entrar nessa briga também, é só dar uma chegadinha nas reuniões da associação, que acontecem toda quinta-feira. Tome nota. Salão da Igreja São José, na Rua Barão de Mesquita, 763. Sempre a partir de 8h30 da noite. Fila gigante no Jacarezinho. É a fila do leite. O Programa Nacional de Distribuição de Leite às Comunidades Carentes enfrenta algumas dificuldades. E uma delas é justamente essa. Alguns comerciantes se negam a trocar os tickets. O senhor sabe que o senhor não pode recusar o ticket, né? Não, tá certo, não é recusar, é porque o leite não tá dando. Aí comecei a começar aí o tumulto de novo, não é? Entendeu? Aí tá esperando ver uma chance mais leite para começar a trocar. Qual a quantidade de leite que o senhor recebe? Recebe 45 caixas, 40, entendeu? E quando chega aqui passa 40 minutos, 45, não passa uma hora, de jeito nenhum. E o senhor não pode trocar uma parte dessa quantidade de leite que o senhor recebe? Fazer isso, mas não para criar tumulto, entendeu? Separar uma parte da caixa, 5 caixas, digamos, 50 litros, ou 40 ou 60, aí começar uma fila certa para começar a trocar. O Antônio, ele é motorista do caminhão da CCPL que está distribuindo leite para os comerciantes. Vocês estão aceitando os tickets? Não, nós que somos motoristas, nós recebemos os tickets. A padaria dá pra gente, a gente leva para a CPL, certo? No caso, Antônio, na distribuidora, então, não tem problema com relação ao ticket? Não, não tem. Chegar a CPL lá, recebe, dou meus tickets, levo 4... Se eu levar tanto ticket, ela recebe, me dá o dinheiro, certo? Desconta e tá tudo bem, né? Agora tem muitos comerciantes que às vezes não quer trocar por causa disso. Às vezes quer bagunçar, quer quebrar, não tem condições, né? A senhora participa do programa de distribuição de leite? Participo. E não trocou aqui o ticket nessa padaria por quê? Porque quando eu estava aqui na fila, ele tinha umas senhoras aqui, umas meninas, né? Criaram problema com ele. Disseram que quebrava o vidro, umas garotas, né? Aí ele disse que por esse motivo ele não ia mais atender ninguém. Aí A senhora acha certo o dono da padaria aí não querer trocar os tickets? Eu não acho, porque eu, por exemplo, eu comportei na fila como muitas pessoas. Eu acho por causa de uma ou duas, inclusive meninas, não eram nem senhoras, eu acho que ele deveria perdoar, né? O seu Santinho é presidente da Associação dos Moradores aqui do Jacarezinho. Seu Santinho, me explica, o nosso amigo aí na padaria, ele não aceita ticket. O que vocês pensam fazer em relação a isso? Bom, nós não temos autoridade para resolver esse problema, né? Calhou no momento desse programa, momento meio difícil na escassez do leite.
e também não tá contando com a compreensão da população aqui no Jacarezinho, no início que ele começou até a distribuir o leite nos tiques, mas começou a dar confusão na fila, ele cortou e suspendeu a distribuição através dos tiques. Nem todos os comerciantes deixam de trocar o ticket no Jacarezinho, mas mesmo assim, a quantidade é pequena para atender uma favela com 150 mil habitantes. Como é que é esse trabalho de trocar ticket? O trabalho de trocar o ticket é que falta o leite. Eu troco 10 caixas de leite para 100 pessoas, né? Mas se tivesse mais umas 20 caixas, resolvia meu problema, entendeu? Que daria para todo mundo. Mas ia ser 20 caixas para cada padaria aqui do bairro, porque aqui tem muita gente. A senhora recebe leite pelo programa? Eu recebo leite pelo programa, mas só que eu acordo muito cedo, 4 horas da manhã, para vir pegar leite, deixo as crianças chorando. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4, Pega quantos litros? pego 1. Tem que ter mais leite, né? 1 litro não dá. Levanta 4 horas, pô. Pra pegar 1 litro, não dá. O que o senhor acha desse programa de distribuição de leite às comunidades carentes? Eu acho que é uma ótima iniciativa do governo, mas também precisa também uma certa fiscalização e uma certa seriedade no programa, né? Porque aqui no Jacarezinho a gente sabe que é uma comunidade com mais de 150 mil pessoas e não sabe a quem foi distribuída. As instituições que receberam, a gente não sabe quais foram. Jacarezinho tem 20 e poucas igrejas, então a cota de leite é muito pequena com relação à população que vem aqui para o Jacarezinho. Neste domingo, reunião no Morro de São Sebastião. A associação vai debater o estatuto. Anote o endereço. Rua Leonor Crisma Miller, 6, Fundos. A reunião começa às 4 da tarde. Também neste domingo, em Vila São Jorge, Irajá, eleição da Associação dos Moradores. Vai ser na Estrada de Colégio 173, Fundos. 2 chapas estão concorrendo. Os moradores do bairro Jardim Maria Tereza, em Marechal Hermes, estão lutando para transformar a Escola Municipal Fernão Dias em centro sociocultural. E o prefeito Saturnino Braga já assinou o decreto autorizando, mas até agora nada foi resolvido, apesar das muitas cartas enviadas ao vice-prefeito Jorge Zende. E lá mesmo, em Jardim Maria Tereza, todo sábado de manhã tem jazz comunitário. E o que é melhor, de graça. Se o seu filho tem de 5 a 17 anos, não perca essa oportunidade. As inscrições podem ser feitas na Escola Fernão Dias, Rua Marapendi, 257. O curso é de 8 da manhã ao meio-dia. Atenção, mutuários, daqui a pouco tem notícia boa para vocês. O fim do despejo e um novo índice que pode vir por aí. A Associação de Vila Paulínia, ali em Belfort Roxo, pede para a gente divulgar algumas vitórias da comunidade. Uma delas interessa a quem trabalha no centro. Agora, a linha São Vicente Central passa pelo bairro. Grande pedida, não é mesmo? E tem mais. O caminhão de lixo, que antes era paisagem rara no bairro, agora passa regularmente. Mas atenção, ainda falta conseguir muita coisa, como calçamento e saneamento, por exemplo, que são inexistentes no bairro. Anote o endereço das reuniões da associação. Rua Bela Vista, 4, todo sábado, sempre às 7 da noite. Outra vitória, essa das comunidades de Itaboraí. O INAMPES descredenciou a clínica Itaboraí. Além disso, a clínica foi encampada pela prefeitura. Essas medidas foram resultado das lutas das comunidades, que constantemente denunciavam um péssimo atendimento da clínica. Bem, chegou a hora dos mutuários, com algumas notícias boas. O Sérgio André está aqui, fresquinho de Brasília, né, na vinda aí de Brasília, e já preparado para voltar nessa quinta-feira a Brasília para arrancar compromissos, talvez definitivos do ministro, não é isso, André? Como é que está a coisa? Exatamente, André. Nós estivemos com o ministro e conseguimos, inclusive, uma carta com uma série de compromissos assumidos pelo ministro Denis Schwartz em relação a recomendar aos agentes financeiros a suspensão das execuções dos mutuários que se encontram na Justiça, poder os mutuários jogarem as prestações atrasadas no final dos contratos,
a revisão dos custos financeiros, obras em conjuntos habitacionais populares, enfim, alguns compromissos importantes já assumidos pelo ministro Denis Schwartz, faltando apenas a definição quanto àquele índice que recupere o que foi pago a mais nas prestações de 83 e 84, respeitada a periodicidade anual dos contratos. Essa é a reunião que esperamos que seja definitiva no dia 7. E a reunião agora dessa quinta-feira poderá vir a alterar a situação daqueles que estão na Justiça, do ponto de vista de suspender processos, ou ainda não? Não, nós continuamos com os processos na Justiça, continuamos a nível de primeira instância no Rio de Janeiro e nos demais 14 estados da Federação, continuamos com o processo no Tribunal Federal de Recursos, em segunda instância, e no Supremo Tribunal Federal, que inclusive não julgou porque o Procurador-Geral da República ainda retém os processos do nosso julgamento. Mas nós continuamos, a nossa variável justiça continua funcionando. Agora, se obtivermos a negociação, nós chegaremos a um entendimento, que aliás sempre foi o nosso objetivo, não foi conseguido até agora diante da intransigência dos agentes financeiros e da falta de sensibilidade do ministro anterior. Resolvido quase todos esses pontos aí que você colocou. E como é que fica o movimento depois disso? Bom, eu acho, quer dizer, o movimento, nós temos absoluta certeza que alcançamos algumas vitórias muito importantes, né? Ao nível da própria organização da comunidade. Depois desse movimento, as pessoas que dele participaram certamente sairão convencidas que para resolver o seu problema, isso não pode ser feito de forma individual, isso é preciso ser feito de forma coletiva. Isso se expressa através da associação de moradores, da associação profissional, do sindicato, enfim, por diferentes formas de organização. Os rumos da entidade. Esse é o tema da reunião marcada pelo MUB de Caxias. A reunião é nesta quarta-feira, às 3 da tarde, na Avenida Presidente Vargas, a de Caxias, 360, sala 114. Vá lá participar. Também nesta quarta-feira, no auditório do jornal O Globo, um debate sobre o projeto do CIEPS. O endereço, Rua Irineu Marinho, 35. Começa às 9 da manhã. Pessoal de Vila do Vintém, em Padre Miguel, tem encontro marcado sábado que vem com o secretário de Habitação e Trabalho. Os moradores querem uma solução para a questão da terra dentro do programa Cada Família, um Lote. Um lote de terra para cada família. Mais que um slogan, uma solução comunitária que vem de Brasília, mais precisamente de Planaltina, bem ao lado da capital. Para os habitantes de Planaltina, o ciclo do gado lembra também o tempo em que se vivia bem nesta cidade do Distrito Federal. Atualmente, a agricultura de subsistência e a exportação do gado que os imigrantes nordestinos fizeram chegar até o Planalto Central do país já não são mais fonte de riqueza da região. E a cidade que originou o Distrito Federal se situa hoje de forma típica na constelação de satélites de Brasília. Sem indústrias nem comércio, o quadro social de Planaltina não é diferente das demais cidades do interior do país. A renda per capita dos seus habitantes gira em torno de 2 salários mínimos. Só que aqui neste vilarejo, as más condições de vida de um povo não parecem coisas do destino. E toda uma comunidade que durante muito tempo esteve condenada à miséria, descobriu uma receita que fez brotar de tudo, num chão que até anos atrás só produzia milho, feijão, mandioca, arroz e algodão. Com o auxílio da LBA, eles criaram uma horta comunitária. Debulhar o trigo, recolher cada eu resolvi adquirir um lote porque eu tinha muita necessidade de trabalhar aqui na horta. Família grande, tenho 9 filhos e minha renda familiar era muito... não dava a não ser com a ajuda aqui da horta, né? Essa horta ajuda bastante, né, sabe? Então, eu resolvi, eu necessitava, não só resolvi, como tinha necessidade de trabalhar. Essa horta para mim é uma mãe, sabe? Porque meus filhos estudam, quer dizer que vem a ajuda tudo da horta, né? E o marido ganha pouco e eu acho que a horta para mim é muito importante. Isso é importante porque em vez de eu estar na rua vagabundando, eu estou aqui trabalhando, ajudando minha mãe. Por volta de 1979, 80, a LBA nos procurou em Planaltina no sentido de criar hortas caseiras para atender a população.
nós então verificamos na cidade que seria muito difícil a implantação de hortas caseiras, já que os terrenos, as casas ocupavam a maioria da área e não havia espaço para a criação de hortas. Surgiu então das discussões, das conversas, a ideia de se criar uma horta em que a comunidade pudesse trabalhar e um local que fosse próximo à área urbana. E nós tínhamos esse terreno com condições muito boas para a implantação da horta, como água, um terreno relativamente plano e um terreno que poderia receber esses benefícios. Daí então partiu-se para a execução da horta, que é um projeto relativamente simples e fácil de ser executado. Basta que se tenha boa vontade, que se tenha determinação de ocupar esse espaço e dar a ele essa destinação. Nós cercamos o terreno, aramos todo o terreno, e a LBA colocou um técnico agrícola, abriu inscrições para as famílias ou para a população que quisesse participar do projeto e iniciou-se o trabalho de uma maneira muito singela, muito simples, com muito pouca pretensão, visando fundamentalmente atender às necessidades da população. Houve uma seleção dando preferência às pessoas desempregadas e também aposentados com uma aposentadoria muito baixa. Portanto, eram realmente clientes da LBA. Feito o cadastramento, a área de 9 hectares de terra foi dividida em lotes e hoje 72 famílias cultivam 43 lotes de aproximadamente 1.200 metros cada um. São pais, avós, genros, noras, tios, tias e crianças de todas as idades que só entram com a força do trabalho. A LBA fornece todo o material, como ferramentas, sementes, adubos e até orientação para o trabalho, que é prestada por um técnico agrícola. Tem uns que vêm aqui à procura de lotes que eles já são acostumados, já têm tradição agrícola. E outros não, outros são completamente leigos no assunto. Aí eu tenho que começar do zero. Tenho que mostrar a ele até a maneira com que ele pega na enxada, como é que ele trata o solo. Além dos grãos como o arroz, o feijão e o milho, eles produzem todos os tipos de hortaliça: cenoura, pimentão, beterraba, abobrinha, couve, alface, agrião, coentro, acelga, cebolinha, salsa, mostarda, repolho, chicória, rabanete e espinafre. Muitas famílias consomem tudo o que produzem, mas a grande maioria comercializa o excedente da produção, aumentando a renda familiar. A venda desses produtos é feita na própria Feira Livre de Planaltina. É importante que dá o meu gasto de casa, né? Gasto de casa, roupa de colégio. Quer dizer que além de você levar comida para casa, ainda dá para vender, para comprar outras coisas? Dá para vender. Como é que é? O trabalho é muito pesado? Não, eu não acho, não. Eu não acho porque aqui é uma diversão para mim. Para mim a horta é um ótimo emprego. Mas assim, se a senhora não tivesse esse emprego aqui, a senhora teria outro emprego aqui fora da horta? Não, é difícil, né? Eu era empregada, mas saí para vir para aqui. Ganhava menos? Ganhava menos, que aqui eu cuido daqui e cuido da minha casa. Tenho 3 filhos, desde de idade de 8 anos trabalho aqui. E a senhora acha que isso aí já está sendo importante para a educação deles? Para mim foi muito importante, porque eles já sabem de alguma coisa de hortaliça, né? Quando crescer, já não tem mais problema com o emprego. Para se formar, esse já tem pouca dificuldade, né? Se ele se formar um técnico... Quando você crescer, o que você vai querer ser? Bom, engenheiro agrônomo, né? A gente trabalha com amor, eu acho que tudo com amor é bom. E na água e o adubo dá toda a qualidade de hortaliça que plantar. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. O negócio é trabalhar. O negócio é trabalhar e ter coragem. Com a instalação dessa bomba, a infraestrutura da horta vai propiciar também a independência dos agricultores. Aliás, o objetivo da LBA é fazer com que aos poucos as famílias sejam responsáveis pela manutenção da horta. Ou seja, fazer com que essas pessoas sejam riscadas da lista de pessoas carentes que a LBA assiste. Essa experiência pode ser implantada em qualquer região do país? Eu acredito que possa ser implantada em qualquer local. E que não há muitas vezes nem necessidade do próprio governo, basta a comunidade se organizar. Evidentemente que nós temos um sistema de governo que permite com que as prefeituras locais possam ajudar e possam contribuir para a implantação inicial. E isso não custa nada a nenhuma prefeitura. Assim como aqui fez
tipo de evolução, eu acho que em outro canto também pode ser a mesma coisa. Depende do bom gosto do pessoal que vai trabalhar na horta, né? Acho que para uma comunidade carente essa experiência é válida. Válida. Nos outros estados onde o solo é mais fértil, e aqui nas terras do Cerrado nós produzimos bem, quanto mais em outras terras, né, como se diz. Não há dificuldade nenhuma. O importante é o pessoal querer. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra. Maria da Conceição Tavares. Daqui a pouco você vai poder conhecer Maria da Conceição Tavares. Nessa quarta-feira, às 8 da noite, tem reunião da Associação do Coletivo Vila Nova, em Realengo. Vai ser na sede da associação, Rua Marechal Modestino, 153, segundo andar. Na pauta, saneamento e transportes. Na ilha, no bairro dos Bancários, o tema é o Conselho Governo Comunidade. As reuniões são aos sábados, às 3 da tarde, na Rua Demétrio Toledo, sem número, Escola Municipal Suniat-Sem. Aos inimigos, o rigor da lei. Certamente você já ouviu falar desse ditado. E para o movimento comunitário ele está sendo importantíssimo, principalmente para o pessoal lá da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Porque naquela luta de tentar beneficiar o esgoto antes de jogá-lo nas lagoas e no mar, não se conseguiu, então já que não deu para ir por bem, aplica-se a lei. Carlos Roberto, por que lá o pessoal da Zonal resolveu apelar para a lei? Porque nós chegamos a um ponto onde o diálogo já não existia mais. Quer dizer, desde 79 nós vemos discutindo isso, no governo anterior ainda, a partir de 83 nesse governo, e toda a argumentação do movimento comunitário contra o lançamento in natura do esgoto, tal como ocorre em Ipanema, foi tornada inviável pela essa proposta da Secretaria Estadual de Obras e Meio Ambiente. No caso, a defesa ambiental envolve também um procedimento com vistas a futuro, né? Porque envolve toda uma questão de especulação na área, né? Mas é evidente. Esse é o aspecto fundamental da imposição do emissário submarino, é que ele viabiliza a especulação imobiliária, porque ele passa por terras hoje desocupadas. Propositadamente, no caso? Não sei. É uma questão mais política do que técnica, né? Na medida em que a comunidade chegou ao extremo dela propor, e não partiu isso do órgão público, partiu da comunidade, dela propor a solução via tratamento ecológico, via tratamento natural, através das lagoas de estabilização. É também, por outro lado, um problema que envolve uma questão mais técnica do ponto de vista jurídico, né? O Júlio, que é um integrante da associação, morador da região, no caso é o advogado também do processo. Foi, inclusive, a primeira vez que se fez esse tipo de processo, né? Usando essa lei da Secretaria Especial do Meio Ambiente, né? Exatamente. Essa é a primeira ação desse tipo que se intenta aqui no Rio de Janeiro. Agora, por que não se conseguiu que o juiz embargasse a obra? Bom, nós demos entrada nesta ação, é uma ação bastante volumosa, são 800 folhas, são 3 volumes, e foi distribuída ao juiz, o Dr. Sidney Hartung Buarque, da 9ª Vara de Fazenda Pública. Esse processo, com pouco tempo, foi despachado e foi negado a liminar. Em quanto tempo negado a liminar? Em menos de 12 horas. Uai, não dava para ler as 800 páginas, né? Não sei, o pessoal realmente, eu acredito, aí, talvez, né? Exatamente. Eu acredito que esta solução, esse despacho do juiz, foi um despacho mais político que jurídico. Já cabe também um mandato de segurança, vocês não estão pensando nisso? Nós já intentamos o agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, mas o agravo de instrumento é um recurso que é um pouco demorado. Entraremos agora, nesta semana, com um mandato de segurança contra esta atitude do juiz, para que seja trancada
a obra inicial de Missai, até que surja uma nova decisão. Nós vimos que a questão também é política, né, Carlos Alberto? Nesse sentido, que outras formas de pressão o movimento pretende fazer ao lado do processo jurídico propriamente dito para tentar garantir, né, esse tratamento do esgoto na região? Nós já vimos numa luta incessante com manifestações públicas, com a venda de um adesivo da campanha Barra Limpa. Tinha aquele Barra Limpa Cocô não, Cocô, né? na praia não, que é, vamos dizer assim, o veículo de captação de recursos para pagar as custas, não do advogado, que é o morador, o Júlio, mas as custas do processo, cópia xerox e várias outras coisas. E fora isso, que é a manutenção dessa luta, nós vamos ter no próximo sábado e no domingo, dia 9 e 10, o dia inteiro, no auditório da 24ª Região Administrativa, ali em frente ao Macro, onde é a antiga Sudebar, nós vamos ter um debate do seminário Barra 86 da comunidade. Ou seja, aquele seminário que deu aquela confusão toda, né? Porque o secretário de Desenvolvimento Urbano convocou, não convocou direito às associações, agora vai ter um outro, né? Vai ter um outro. E onde serão discutidas as coisas sob a ótica do movimento organizado. Quer dizer... Com isso vai estar se preparando as próximas etapas até de fortalecimento da luta, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A participação no seminário está aberta para todas as associações. Cada entidade pode inscrever 10 delegados. O credenciamento vai ser feito na terça e na quarta-feira, ali no posto de saúde do Largo do Tanque, sempre a partir das 8h30 da noite. A FAMERJ começa a preparar o ato público do dia 21 em defesa do metrô. Vai ser na sede da entidade, Rua Visconde do Rio Branco, 54, com a participação de sindicatos, partidos políticos e várias associações. Os Boêmios do Rio, movimento comunitário, estão em festa. Seu Jair Amorim, um dos dançarinos de gafieira mais famosos da cidade, está completando 75 anos. A festa não podia ser num lugar melhor, a Domingueira Voadora, aqui no Circo Voador. Seu Jair é um frequentador assíduo das gafieiras da cidade e é muito conhecido porque ainda aprecia uma orquestra e uma dança mais elaborada. São muitos anos passados nas pistas de dança e também muitos anos dedicados ao movimento comunitário. Seu Jair é presidente da Associação de Moradores da Afonso Pena, na Tijuca. Com tantas credenciais, nada mais justo do que uma grande festa de homenagem. E foi isso que fizeram as associações da Zona Norte da FAMERJ e os coordenadores da Domingueira. E o aniversariante era só emoção. Vocês não podem imaginar a dificuldade que foi conseguir trazer o seu Jair para cá para conversar com ele. Várias pessoas, dezenas de pessoas cumprimentando, inclusive muitos jovens. Seu Jair, como é que o senhor explica essa popularidade sua, até mesmo junto aos jovens? Porque eu sempre vivi ligado aos jovens, em tudo. Tanto no trabalho do comunitário, como na festa. Toda a minha vida foi ligada aos jovens, porque eu acho que a seiva do jovem ajuda as pessoas a não envelhecerem. E eu me considero muito jovem por dentro. O senhor está fazendo 75 anos, né? 75. Quantos anos dedicados à boemia? Bom, a boemia é maneira de dizer, porque eu não bebo. Eu não bebo agora, me divirto muito, danço muito desde cedo. Desde 19, 18 anos, por aí eu já dançava. Já dançava e sempre gostei de dançar, porque eu acho que para mim é o esporte melhor. A pessoa faz circulação, respiração, faz relações, dessas relações faz boas amizades. Vocês estão ouvindo essa música, por exemplo, estão vendo que aquela música move com as pessoas, né? É isso que é bom, a gente tem que viver. Quem está vivo é para viver. A sua experiência como líder comunitário, como é que o senhor convive com o conjunto dessas coisas todas? Líder comunitário é maneira de dizer. Eu sou um membro do movimento comunitário e eu acho que é fundamental as pessoas defenderem os interesses da comunidade. Mas, infelizmente, nos últimos 20 anos, as pessoas ficaram presas em casa por silêncio absoluto, né? E isso veio trazer às pessoas uma vida muito egoísta, muito desligada dos problemas. Tanto que é dificílimo o trabalho comunitário, é dificílimo. A ideia da festa partiu do pessoal da FAMERJ, que conta com a vitalidade do aniversariante nas lutas do movimento. Para a gente do movimento comunitário é um orgulho enorme ter o Jair ao lado da gente, lutando por melhores condições de vida, lutando por melhores condições de cotidiano mesmo dentro do bairro, né? Quer dizer, aos 75 anos ele consegue passar para a gente
que fazer política, né, vivenciar política é uma coisa prazerosa e ele passa uma experiência de vida enorme para a gente e as pessoas mais novas aprendem muito com o Jair, né? Que Deus faça com que o Jair fique perto da gente durante muitos anos para ele continuar ensinando a gente tudo que ele tem ensinado. A festa foi animada pela Orquestra Tabajara, do maestro Severino Araújo. Como sempre, um espetáculo à parte. Nos intervalos, alguns professores de academias de danças de gafieira receberam uma homenagem. Nada mais oportuno, já que o espírito era mesmo prestigiar aqueles que se dedicam à arte e ao prazer de dançar. Momento de emoção. A Orquestra Tabajara ataca de parabéns para você. Todo mundo acompanha. Seu Jair, emocionado, agradece. Agora o grande momento da festa. Seu Jair dança a Aquarela do Brasil. Em volta, muitos admiradores. No centro da roda, seu Jair dá seu show. Depois, naturalmente, do seu Jair dançando, um dos momentos mais esperados era o parabéns para você. E ele vai partir o bolo. Depois das homenagens, o descanso, que ninguém é de ferro. Afinal, foi uma noite agitada, como merece e como gosta o nosso pé de valsa, o mestre Jair Amorim. Jair, muita emoção? Muito. Eu sou um homem simples, emotivo e não estou habituado muito a essas manifestações assim. Embora eu tenha um mundo de amigos, em geral as reuniões são restritas. São pessoas que têm uma amizade muito afetiva, mas são restritas. E aqui hoje é uma festa muito grande para mim. Eu acho que eu sou modesto demais para merecer uma festa dessa. Daqui a pouco você vai poder conhecer a outra Maria da Conceição Tavares. Não aquela que fala em Brasília, mas aquela que vive ali na comunidade do Jacarezinho. Antes do intervalo, a gente viu um líder comunitário típico, participante, informado e otimista. Mas o seu Jair é presidente de uma associação de moradores. E nem todos os moradores das comunidades são como ele. Muitos não têm nem tempo de participar das lutas. Acham que alguma coisa deve ser feita, mas enfrentam muitas dificuldades para achar o caminho da organização. São normalmente os lutadores anônimos da sobrevivência no dia a dia. Às vezes, deixam de ser anônimos, por acaso ou por coincidência.
Maria da Conceição Tavares, 52 anos, 9 filhos, viúva, o estudo apenas até o 4º ano. Mas a dona Maria da Conceição Tavares entende muito de um outro tipo de economia, a economia que vive o nosso povo. Dona Maria da Conceição, como é que foi para a senhora, 9 filhos, ficando viúva, conseguir sustentar toda essa turma? É uma vida difícil, né? Eu sempre lutei muito pela vida, então, como meu marido não tinha responsabilidade mesmo, eu, para meus filhos sobreviverem, não passar necessidade, eu fiz muito pastéis, fiz muito bolinho, quer dizer, sabe, costurava para fora. Depois eu comecei a trabalhar como diarista. E como diarista estou até hoje. Não dá muito, mas eu acho melhor, sabe? Porque a gente vai... Sei lá, eu por exemplo, ganho a média de 50 mil por dia, né? 50 cruzados, que eu ainda não acostumei com... Com plano cruzado? É, ainda estou meio assim... Só para falar em plano cruzado, o que a senhora achou dessas medidas aí do plano cruzado? Bom, eu estou gostando. Como eu, muitas pessoas estão na mesma opinião, né? Porque coisas que eu não economizava, agora já dá para economizar alguma coisa. Certo. E nesse processo mesmo, a senhora diz que não acostumou a 50 mil cruzeiros, 50 mil cruzados, ainda estou meio... né? Esse processo, a senhora acha que está havendo, fora a questão do dia a dia, dos preços, a senhora vê alguma coisa em termos de trabalho do pessoal? A senhora está falando da questão do biscate. Está havendo mais emprego? Está havendo melhor situação? Ah, eu acho. Realmente, eu acho que agora está tendo mais serviço, assim. Porque as pessoas estavam uma dificuldade terrível de emprego, né? Inclusive, meu marido, meu companheiro, né? Porque eu sou viúva, mas tenho um companheiro. Então, ele estava muito tempo procurando. Graças a Deus, agora ele já está trabalhando. Ah, ele andou parado? Ele andou parado mais de 2 meses. Quer dizer, sem carteira assinada e só fazendo biscate. Quer dizer, e exclusivo no trabalho dele tem tido vagas de serviço e tudo. Então tem melhorado também por esse lado a economia do país, aí, né? Eu acho, sabe? E como é que é a questão do dinheiro na vida do dia a dia? Olha, por exemplo, nós não temos na nossa casa própria. Apesar de ser sabe, uma favela, nós não temos, então pagamos o aluguel ainda. Quer dizer, a nossa despesa na nossa casa é dividida. É, meio a meio. Quem que faz a gestão da divisão? As contas lá para dividir o dinheiro? Como é que é essa divisão? Não, eu tenho um trato com meu marido. Eu faço uma parte, ele faz a outra. Como é que é essa divisão econômica ou de trabalho? Olha, prestações, aluguel, luz, gás com ele. Quer dizer, alimentação, a minha parte. E mais ou menos equilibra? Dá para equilibrar. No caso, a alimentação está cara, então, hein? Não, mas acontece que quando ele recebe o dinheiro dele, aí sempre sobra para mim, né? De repente, trabalhar na casa de uma família onde não vive essas mesmas condições financeiras, como é que a senhora julga essas diferenças aí? O senhor sabe, eu não me entroso muito assim, sabe? Assim, por exemplo, eu chego no meu trabalho, o meu trabalho só, sabe? Às vezes eu converso um pouco com minhas patroas e tudo. Uma, aliás, que reclama pra caramba, sabe? O que ela reclama? Ela reclama que a vida tá muito cara, que ela não aguenta mais, que não sei o quê. E eu fico olhando, sabe o quê? O meu patrão ganha bem e como que um pobre... Aí eu fico tirando a conclusão. Como que... Ela tem dinheiro, reclama, e um pobre, o que ele vai falar? Mas acontece que eu, honestamente, o senhor sabe que o pobre acredita muito em Deus. Eu acho que Deus ajuda muito, sabe? Dá força para a gente poder lutar mesmo, sobreviver. E eu tenho muita fé em Deus que isso tudo vai melhorar mesmo, sabe? O que a senhora acha que pode fazer para melhorar isso? Sei lá, sabe? A única coisa de um pobre melhorar, o senhor sabe o que é? Honestamente, ganhar numa loto, porque fora disso, sei lá. A senhora não vê outra saída? Não, saída tem, né? Mas, assim, pensando na hora, a gente, sabe? Sei lá.
A senhora, por experiência própria, acha que só com trabalho não vai dar para resolver a situação econômica da família? Não, com trabalho só não dá. A gente vai sobrevivendo, lógico. E agora eu acho que melhorou muito, sabe? Porque, francamente, em tudo, eu acho que está melhorando e, se Deus quiser, vai melhorar mais. A senhora participa lá no Jacarezinho dos movimentos da associação de moradores, essas coisas? Não. Eu ali só entro mesmo na minha casa, à noite, saio de manhã. Eu não gosto muito do ambiente porque, sei lá, sabe? Então, eu vivo mais no meu trabalho mesmo. Embora a senhora não ache que poderia modificar um pouco esse ambiente se participasse da luta dele? A minha vontade mesmo era morar para subúrbio, sabe? E o senhor sabe, eu moro ali. O lugar é bom, porque a gente, onde nós estamos vivendo, não podemos falar, né? Quer dizer, bom na maneira de sobreviver, porque eu, em outro lugar, teria que pagar mais caro, entende? E ali é perto do nosso trabalho. De repente, se a Maria da Conceição Tavares, a economista, fosse a senhora, né? A outra vai lá em Brasília, discute o plano cruzado e tal. Se a senhora pudesse chegar para esses economistas, né? Para relatar um plano da senhora, o que a senhora acha que podia melhorar para o povo? Assim? Que medidas que a senhora acharia que o povo está precisando? Francamente, só pensando, porque assim... Vamos ver, por exemplo, o que a senhora acha? A senhora vive com essa questão de casa, difícil, salário, a questão do emprego ser, né, uma coisa, às vezes, difícil, agora mais fácil, né? Agora é bem mais fácil, mesmo coloca. A senhora acha que quais são as coisas assim, essenciais que a senhora gostaria de contar e de ter para a sua vida ser melhor? É o caso que eu disse ao senhor, só mesmo. Ganhar na lota? Só mesmo, porque são muitos problemas, né? Sei lá. Veja bem, se a senhora tivesse assim uma casa própria, a senhora acha que ajudaria? Ah, mas é lógico. Ajudaria demais, né? Porque, o senhor sabe, eu não pensaria mais no aluguel. Quer dizer, eu adoro bicho, já ia criar uma galinha. Quer dizer, já seria diferente, né? E ali não dá para criar galinha, bicho, por quê? Não. Não temos quintal, um lugar que não dá mesmo para criar nada. Eu ainda tenho um coelho, tenho uma cachorra linda, mas são os únicos bichos que se pode ter mesmo. Nessa vida aí de divisão, né, econômica, que a senhora mesmo falava, quer dizer, eu pago alimentação, ele paga conta, sobra alguma coisa para guardar? Poupança existe na casa da senhora? O senhor sabe, tínhamos uma caderneta aberta, mas justamente na minha doença foi tirado o resto do dinheiro. Ela não está fechada, sabe? Mas aí não deu mais para colocar. E aí, nesse caso, a senhora não recorreu ao INPS ou à rede pública da questão da doença? Não. Eu, na época, eu não tinha o INPS dele. Justamente depois é que, sabe, que eu fiquei já boa. A senhora nunca teve a informação que qualquer hospital do INPS pode atender qualquer pessoa sem ter inscrição? Não. A senhora não sabia disso? Não. A senhora ficou doente há quanto tempo? Eu fiquei doente 1 mês e meio. E exatamente já estava aberta essa nova mecânica de atendimento e a senhora não tinha conhecimento? Não tinha realmente. O senhor sabe uma coisa, às vezes a gente chega, sabe, uma diarista vive sempre cansada. Quer dizer, às vezes a gente pega no jornal, não consegue nem ler nada, cansada, e às vezes não lê, nem consegue. E o jornal? A senhora, antes aqui de começar, disse que não tinha televisão. Vai ter que recorrer até o vizinho para se ver na televisão, Não, né? é verdade. Quer dizer, que tipo de coisas, assim, a senhora diz que economiza muito pouco, né? E qual é a diversão, então, que existe para uma família? Um rádio. Assim? É o único, um rádio. Na nossa casa nós temos um rádio a pilha, né? Quer dizer, é a diversão da casa. E passeio, lazer, essas coisas, dá para fazer? Quando o dinheirinho sobra, às vezes a gente vai na quinta, passa às vezes um dia na quinta, leva coisas, faz uma espécie de piquenique. E cinema, a senhora vai? Nunca fui. Depois que... Porque tem... meu Deus, sei lá quanto tempo. Né? A senhora já foi uma vez, né? Pelo menos. Eu já fui, já. Teatro, tempo não? De solteira. Não, nunca fui. Só imagina como é que é, né? A gente tira assim... A gente sonha, sabe?
Aliás, eu até gosto de brincar muito, eu estou sendo até muito espontânea com o senhor. Eu tenho uma menina que eu trabalho com ela, que a gente brinca de ser rica. Então, a brincadeira é ótima, sabe? Como é que é essa brincadeira? Conta pra gente. Por exemplo, nós estamos pensando que temos uma empregada, sabe? Então, eu fico falando para ela, olha, hoje eu vou te dar folga, porque você é uma boa empregada. Então, hoje você não vai servir o jantar. Brincadeira, sabe? Então, ela disse assim, olha, o nosso dia ainda vai chegar, a gente poder termos uma empregada. Ela sempre me incentiva muito. Então, toda semana ela faz a loto. Quando ela vai para a loteria, eu digo, olha, traz a sorte, hein? Porque se você ganhar, estou aí contigo. É brincadeira, né? Nessa brincadeira de rico, né? Quais são os sonhos que vocês têm? Além de ter uma empregada, quais são os outros sonhos? O que é que você tem? Olha, eu não sonho muita coisa. O meu sonho de pobre é ter mesmo a minha casa bonita, uma casa boa, né? E a minha mãe, que realmente minha mãe precisa demais, que está com 72 anos, vive meio doente, não fez futuro nenhum e até agora ainda não consegui a NPS dela. Ela mora com a senhora? Ela está numa casa de uma senhora crente, ela é uma pessoa crente, sabe? A minha mãe. E eu só tenho eu de filha. E ser filha única é muito chato. Tudo é para mim, né? Quer dizer, são esses problemas. Esse no seu sonho de rico é muito mais resolver esses problemas? Ai, demais. Como resolvia, demais. Não é ser rica para exibir nada, hein? O senhor entende. É uma sobrevivência melhor, entende? Quer dizer, ajuda um, ajuda o outro, né? Quer dizer, só isso também. Eu não sonho em ter carro, nada disso. Só assim, poder ganhar uma loto para poder me melhorar, né? Então vamos ver, vamos fazer assim, vamos fazer de conta que a senhora acabou de ganhar a loto, e aí? Vamos ver, como é que você dividiria? A senhora já mostrou como é que divide o dinheirinho contado do dia a dia, né? Seu marido um pedaço, seu companheiro lá faz um pedaço, a senhora outro, né? Um dinheirinho que sobra ali para a poupança. E se viesse a loto? Aí seria diferente. Eu não saberia nem como começar. Primeiro, eu acho que a emoção seria tão grande que, não sei. Mas aí, no caso, como eu tenho pouco entendimento e tudo, eu acho que eu pediria uma patroa de confiança para poder me orientar. Daí, esquecer um pouco da vida que eu tenho levado, né, muito dura, e viajar, esquecer um pouco, porque, sabe, botar assim, minha cabeça no travesseiro e dizer, ai, não preciso trabalhar mais. Ah, era uma beleza, sabe? Aí, no caso, a senhora, quem sabe, não poderia pedir ajuda para outra Maria da Conceição Tavares, né? Porque em matéria de dinheiro, ela entende, não é que tenha, né? Não, eu sei lá, eu realmente, o senhor sabe que eu gostaria demais, quando aquele senhor chegou lá em casa e falou que o nome coincidia, eu achei até, sei lá, eu fiquei emocionada, porque ela é uma pessoa, né? Uma pessoa, a diferença é enorme, né? Ela é uma pessoa tão, né? Quer dizer... A senhora conhecia ela de quê? De jornal. Outro dia eu fui trabalhar e tinha até ela no jornal, assim, no cabeçalho. Então eu estava lendo, que ela estava dizendo até que o Brasil estava numa boa, que ia entrar numa boa, sabe? Aí eu olhei, porque o nome da gente é igual, né? Então eu estava lendo, achando engraçado o meu nome lá. Quer dizer, sei lá. A senhora acha, então, que, como a outra Maria da Conceição Tavares, a senhora concorda com ela? Estão no mesmo caminho de achar que tudo vai dar certo aí? Ah, eu acho. Eu acho. E a gente tem que ter, mesmo que a gente pense em outras coisas, mas o espírito positivo levanta muito, né? Quer dizer, embora que a gente tenha, às vezes, dificuldade, porque o senhor sabe que, coitado do presidente, né? Ele tem uma vontade grande em ajudar, mas ele sozinho, bem dizer, ele sozinho, né? Agora, eu acho que o povo ajudando também, eu tenho a impressão que vai melhorar mesmo. Como é que o povo poderia ajudar? Eu não sei, né? Em como, espécie de ajuda. Isso era preciso, sabe? Acho que ver, né? Como que poderia ajudar. Mas eu acho, olha, eu não entendo bem, eu não entendo, aliás, nada.
mas eu acho que a reforma agrária, sei lá, eu acho que seria uma boa. Eu acho, porque a maneira que eu vejo as pessoas poderem plantar, né? Eu acho que melhorava bastante. Não sei, eu não entendo nada. O pouco que eu acho que ia melhorar. Eu até falei para o meu marido, se saísse eu era uma das primeiras a querer ir para lá, sabe? E aí, para ir para plantar, eu não sei, né? Mas a gente aprende. O que a gente não sabe, a gente aprende. A senhora já está começando a fazer o seu programa de governo, né? Ou pelo menos de gerir a economia. A questão da reforma agrária aqui para nossa Maria da Conceição Tavares é de suprema importância. Não, eu acho. Não para mim, que já estou dessa idade quase, né? Mas eu acho que para os pequenos, crianças, por exemplo, que vão crescendo, né? Que recado a senhora daria, né, se tivesse que dar? Tem um monte de gente que vai estar assistindo a senhora ali, por aquela, né, telinha ali. E que recado a senhora daria para quem está ali ouvindo, para o povo? Que recado a Maria da Conceição Tavares, favelada do Jacarezinho, daria para essa população aí que está ali ouvindo? Eu não sei. Eu acho que, sabe, na minha opinião, é que nós devemos, quem é católico, rezar e pedir a Deus que dê direção, porque eu acho que tudo está na mão de Deus, né? Então eu acho que... E quem é crente, que orem, né? Quer dizer, para poder que Deus possa dirigir ao nosso presidente, que dê ideias, né? Porque só mesmo Deus é que pode dar ideias melhores e tudo, eu acho. E fora a questão de rezar, quer dizer, o que a senhora acha que o povo, né, podia se mexer também aí? Eu não sei que espécie de ajuda, mas eu acho que nós pobres devíamos ajudar em alguma coisa, mas a coisa é a questão da gente saber em que. Eu estou meio embaralhada, eu não sei. A senhora sabe que tem uma constituinte aí? A senhora sabe o que é a constituinte? Não. Mas já ouviu falar? Não. Que um monte de pessoas agora serão eleitas para mudar todo o país, dizer até o que vai ser o país, até essas questões mesmo de reforma agrária e tudo. A senhora nunca ouviu falar isso na comunidade? Nunca ninguém conversou sobre isso lá? Não. Porque o senhor sabe, tem as reuniões, mas acontece que eu nunca assisto nenhuma, sabe? Eu só chego em casa à noite, quer dizer, tem pessoas que acompanham, né? Mas eu nunca fui a reunião nenhuma. Muita gente quer mudar, quer ajudar e não sabe como. Não sabe, inclusive, que a mudança só pode haver se todo mundo participar. Mas existe uma solução: começar. E esse recado é para a senhora também, que está aí assistindo o programa na televisão de um amigo. Isso mesmo, é para a senhora, a nossa Maria da Conceição Tavares. Um dia desses, Dona Maria, uma quarta-feira, por exemplo, quando a senhora estiver voltando da Zona Sul para o Jacarezinho, dê uma paradinha ali na Cinelândia. Naquele prédio grande que se reúne os vereadores, vai estar começando às 7 da noite um debate sobre Constituinte. É uma conversa de gente como a senhora, moradores que se reúnem convocados pela FAMERJ. A senhora vai aprender muita coisa. E mais, Dona Maria, não vai ser só nesta quarta, não. Mas é que nesta quarta a senhora vai poder saber quais os direitos e garantias que pessoas como a senhora têm e merecem ter. Entre eles, Dona Maria, o direito à diversão, a uma casa melhor, ao trabalho, o direito à informação. Por isso, nós queríamos passar para a senhora essa informação e dedicar a senhora à então desconhecida Maria da Conceição Tavares, o nosso programa e a nossa despedida. Um beijo, Dona Maria, e até a próxima.